O Google celebra 15 anos de Brasil agora em 2020, e para comemorar a data, a empresa preparou uma grande pesquisa em parceria com a Kantar para saber o real impacto de seus produtos no mercado brasileiro. E para saber um pouco mais desse universo do Google e saber o que a empresa pretende para os próximos 15 anos, a gente conversou com a Head de Marketing de Consumo do Google, Lauren Pachali. Na entrevista ela falou alguns dados da pesquisa e também preparou alguns insights sobre o Google e sobre como as ferramentas ajudaram as pessoas na pandemia. Quer saber mais? Fica ligado na entrevista. O Tudo Celular está aqui com Lauren Pachali, Head de Marketing para o Consumidor do Google. E a gente está vivendo um momento muito especial, porque na última semana o Google comemorou 15 anos de existência aqui no Brasil, de operação no Brasil, né? O Google já existe há bastante tempo. E a Lauren estava contando aqui nos bastidores que desses 15 anos ela está aqui há 12. Lauren, primeiro, boa tarde, obrigado por participar dessa empreitada do Tudo Celular Entrevista em formato caseiro. Obrigada pelo convite, Dante, um prazer. E, bom, com essa experiência de 12 anos no Google, dos 15 que essa gigante atua aqui no Brasil, eu queria que você primeiro passasse, né, um olhar por esses 15 anos, o que a empresa desenvolveu no Brasil e como o Brasil vem se tornando cada vez mais estratégico para a empresa em formato global. Nossa, com certeza. Quando eu entrei no Google foi em abril de 2008. O Android ele não tinha sido lançado ainda. Então, pensa, eu entrei numa empresa que olhava para o desktop. Parece, sei lá, um século atrás, né? O YouTube ele tinha acabado de chegar no Brasil e acho que o grande foco, assim, onde pelo menos o marketing mais atuava era no Orkut, que, enfim, até hoje tem os seus apaixonados ainda. Eu acho que de tudo o que aconteceu ao longo desses 15 anos, sem dúvida, a transformação digital, acho que foi a coisa mais importante para a empresa e para os usuários conectados, né, no Brasil. E apesar de ser uma empresa, como tu comentaste, americana, uma gigante americana, por ela ter a sua cultura muito voltada para o usuário, e praticamente todo mundo que trabalha aqui no escritório do Brasil é focado nisso. Hoje, nós somos um dos 5 principais mercados para as 9 plataformas do Google com mais de 1 bilhão de usuários. Então, a gente tem aí a busca do Google, o Android, o Google Chrome, o YouTube, o Google Maps, Google Play, Google Fotos, Drive, Gmail, e o Brasil está aí entre os top 5 mercados dessas plataformas. Então, sem dúvida, a transformação digital acho que é o que foi mais interessante, e participar do crescimento dessa empresa. Hoje o Google tem mais de 960 funcionários em São Paulo e mais de 180 em Belo Horizonte. E entre efetivos, temporários e terceirizados são mais de 3 mil pessoas. E quando eu entrei em 2008, nós éramos cerca de 80 pessoas em São Paulo. Então, ver uma empresa crescer, né, 10 vezes de dentro. Então, acho que a experiência de ver isso acontecendo lá dentro também foi algo muito especial do ponto de vista, assim, da minha carreira, da minha experiência profissional. Perfeito. E esses 15 anos, eu acho que celebra esse momento de debutar, né, como se dizia antigamente, num momento muito difícil para o mundo todo, que é o meio de uma pandemia, isolamento social, mais pessoas em casa, a tecnologia tem um papel cada vez mais fundamental para manter essas pessoas conectadas e principalmente substituindo as interações pessoais, que foram muito diminuídas nesse período. Como o Google se armou interna e externamente para poder trazer, para poder se preparar para atender essas pessoas, e como foi para vocês, de repente, mudar a questão do home office, sair do trabalho no escritório para trabalhar em casa? Como foi tudo isso? Eu acho que trabalhar remoto sempre foi uma realidade, felizmente, assim, para a gente. Acho que pelo Google ser a empresa que provê essas tecnologias, sempre esteve presente muito no nosso dia a dia. Então, como eu estava comentando para ti, a gente usa Google Meets há um tempão. O Google sempre nos deu a liberdade, acho que foi uma das primeiras empresas, né, que deu essa liberdade de se trabalhar remotamente.
mas óbvio que quando isso vira 100% da realidade, né, é uma experiência que a gente está vivendo como todo mundo, talvez com um pouco mais de conhecimento da tecnologia e de como hackear esse dia a dia, mas com todas as dificuldades que todo mundo sente. E aí eu acho que do lado de usuário, a gente foi tentar entender como que as nossas plataformas estavam apoiando os usuários, quais plataformas as pessoas estavam usando principalmente, qual era a percepção delas em relação ao Google e a esses produtos. Então, a gente fez em parceria com a Kantar um estudo online com 1.100 pessoas no Brasil, e que contou também com 25 entrevistas online em profundidade, para justamente entender o impacto do Google na vida dos brasileiros durante, né, essa pandemia. E como que o brasileiro se relaciona com os nossos produtos. E aí, essa pesquisa ela foi focada basicamente em 3 áreas. Primeiro, como o Google agrega valor, como eu disse, né? Como como o usuário se relaciona, como isso acontece especificamente na área de educação e na área de trabalho. E aí eu tenho um monte de coisa para te contar, que eu poderia contar dessa pesquisa, obviamente, por não termos vivido uma pandemia antes, é a primeira vez que a gente roda, e teve descobertas muito legais. E eu tô curioso para saber, desses resultados, porque uma das plataformas que me parece fundamentais é o YouTube, dentro desse estudo, que ganhou uma relevância fundamental com as lives e criou um novo formato de audiovisual, né? Exatamente. Na verdade, a busca e o YouTube foram do ponto de vista dos usuários, foram as ferramentas que mais foram relevantes, que mais ajudaram os usuários no dia a dia. Então, 3/4 dos brasileiros que participaram dessa entrevista citaram o YouTube e a pesquisa do Google como o produto que mais está ajudando no dia a dia. No caso do YouTube, eu acho que a gente poderia falar de 2 grandes áreas. Uma é a parte de educação e a outra é a parte de entretenimento. Eu acho que na parte de educação, eu tive a oportunidade, em 2015, de lançar, junto com a Fundação Lehman, um projeto muito especial, chamado YouTube Edu, no Brasil. E eu acho que, sem dúvida, foi um dos projetos mais legais que eu pude trabalhar e participar da concepção aqui na região. E quando a gente criou esse projeto, ele tinha como meta, ou como, sei lá, slogan, como essência, a seguinte frase: todas as formas de ensinar, seu jeito de aprender. E é isso mesmo, porque a gente percebeu que cada pessoa tem seu ritmo e sua forma de aprender, e essa é a maior beleza de poder contar com o YouTube e a busca do Google nesse caminho de complementar o que se aprende na escola, ou para aumentar o conhecimento em relação a algum assunto ou alguma oportunidade de trabalho. Então, acho que o YouTube vem atendendo aí a uma demanda bastante importante em educação, e, claro, também na parte de entretenimento, e aí não só entretenimento com as transmissões ao vivo. Acho que os lives, enfim, vocês devem ter acompanhado, se tornaram um fenômeno nacional. 8 dos 10 maiores lives de todos os tempos no YouTube, eles são de artistas brasileiros, e isso é muito Brasil, né? A gente identificou também um comportamento muito grande de treino em casa. Então, as visualizações de vídeos de exercícios com casa, né, ou sem equipamento no título, elas atingiram o pico no Brasil em 2020, elas aumentaram mais de 200% em comparação à média diária do ano anterior. Na área de aprendizado, indo além de educação, se a gente pegar a vertical que eles chamam de do it yourself, né, de como fazer alguma coisa, a gente viu mais de 130 milhões de visualizações de vídeos relacionados a como fazer máscaras faciais. Então, como eu falei, é uma ferramenta muito importante, não só para entretenimento, que é algo, enfim, que o YouTube tem muita propriedade de fala, mas também para aprendizado e para sobreviver nessa pandemia.
Eu acho que do lado da busca do Google, já, se tu me permitir, e acho que também tem a ver com o YouTube, eu acho que o Google ele sempre trouxe esse sentimento geral nessa relação do Google com o usuário, que o Google te ajuda a aprender algo novo. E acho que uma forma muito emblemática, muito clara de representar isso é através da busca. Nessa pesquisa, a gente obteve resposta de 9 em cada 10 brasileiros, eles falaram que o Google ajudou eles a aprender sobre diversos assuntos durante essa pandemia. De receitas a instrumentos, de química a idiomas, de um novo hobby a um novo talento. E não é à toa que por muitos anos, termos de busca que começam pela palavra como, né? Como fazer, como tocar, como instalar, como usar, eles estão entre os mais buscados quando a gente finaliza o ano, né? No que a gente chama lá de Year in Search. E aí eu escolhi alguns exemplos para te trazer, mas que eu acho que representam super bem. Como fazer pão, por exemplo. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Exato, como fazer pão estourou na pandemia, ele cresceu 72% entre março e julho de 2020 versus o mesmo período do ano passado. E assim como tocar violão do zero, que cresceu mais de 160% desde o início do ano. Então, como eu falei, é muito amplo essa parceria de aprender algo novo que o usuário tem com o Google e o YouTube. Vou falando sem parar, Dante, tu me avisa. Não, pode continuar, porque eu acho que a gente está tendo insights bem interessantes, e aí eu vou pontuando com algumas outras perguntas. Eu acho que uma outra ferramenta muito legal e que também está ligada à minha história no Google é o Google Tradutor. Eu sou muito apaixonada por essa ferramenta. E eu acho que ela tem um papel super importante no Brasil. E aí eu fiquei pensando, né, para contar um pouco aqui, que em 2016, para as Olimpíadas, a gente decidiu que o Google Tradutor ele seria o principal produto da nossa campanha, do que a gente fosse promover aqui no Brasil. E eu lembro de entrar em conversas e discutir, gente, mas não vai ser a busca do Google, não vai ser o YouTube, né? Não vai ser o Google Maps. E a gente olhou e falou, não, é um país onde só 5% da população fala outro idioma. E se a gente parar para pensar, a ferramenta que de fato pode ajudar os brasileiros a tirar o máximo dessa oportunidade, que é receber um evento global como as Olimpíadas, é sem dúvida o Google Tradutor. E agora a gente está vivendo um novo momento global de novo. Infelizmente, não tão feliz como uma Olimpíadas, né? Mas junto com esse momento veio uma enxurrada gigantesca de termos em inglês. E não só os termos, mas uma série de estudos, dados, artigos, e que o Google Tradutor ele apareceu aí para ajudar os usuários a entender o que era essa pandemia. E acho que um exemplo muito claro é o termo lockdown, que infelizmente ele virou parte da nossa realidade e do nosso vocabulário, mas que muitos brasileiros eles recorreram ao Google para buscar essa tradução. Um exemplo, dá para olhar até naquela ferramenta de Google Trends, as buscas pelo significado e tradução da palavra lockdown, elas foram maiores que a busca pela palavra confinamento, em maio. Acho que, para mim, esse é um exemplo bem importante. E a pesquisa trouxe isso muito claro também. 95% das pessoas, elas falaram que quando elas precisam traduzir algo, a primeira coisa que elas fazem é usar o Google Tradutor. É muito então, presente na vida do brasileiro, né? Exatamente. E a gente vê um comportamento muito grande também em tradução de letras de música, que é algo muito legal, muito da essência do Brasil também, né? A parte de música. E outro produto que a gente estava comentando também, que é muito parte desse estudo, é o Google Meet, que ajudou a conectar pessoas nesse período de pandemia. A gente viu um aumento dos aplicativos de videoconferência por mais pessoas, tempo ilimitado. E aí eu queria saber o que a pesquisa aborda disso também, como você viu a mudança de comportamento do brasileiro em relação a esse aplicativo em específico. Nossa, é surreal como a videoconferência ela virou
parte do nosso dia a dia, né? E em vários âmbitos, porque ela saiu muito do mundo profissional e ela vem para relacionamento entre amigos, família, é a forma que as pessoas têm para se encontrar. E isso veio muito claro na pesquisa. A gente viu um aumento do número de pessoas que declararam que o Google Meet e o Google Classroom se tornaram muito relevantes no dia a dia, por exemplo, do Google Meet de 78%. Para a gente isso é bem expressivo. Um dos coaches que eu mais gostei de ler na pesquisa, eu vou ler para ti exatamente como ele é da Gabriela, de 24 anos. Ela falou assim: eu assisti a apresentação do TCC da minha amiga pelo Meet, achei sensacional. Como seria nessa pandemia sem o Google Meet? Eu lembro de quando eu fiz meu TCC lá no Sul, e, enfim, só quem estava na sala pôde assistir um trabalho que eu, enfim, dediquei um tempão. Que legal poder abrir isso para mais pessoas, né? Um momento tão importante da fase, né, de formação. Eu amei esse coach. E eu acho que aí o Google Meet, a gente fez aquele anúncio, se não me engano, em maio ou fim de abril, dele estar aberto para todo mundo. E eu acho que a parte que foi muito legal é que, junto com isso, essa pandemia fez o Google acelerar uma série de lançamento de recursos que muitos usuários vinham solicitando e que antes estavam disponíveis somente para algumas versões ou algumas formas de uso do Google Meets, como, por exemplo, poder visualizar até 16 participantes por vez. Anteriormente só se permitiam 4, ou compartilhar apenas uma guia do Google Chrome ao invés da tela inteira. E eu acho que se antes esses recursos eles eram meio que não essenciais, né? Eles eram legais de ter, hoje em dia, num contexto profissional onde tu passa conectado muito tempo, eles se tornam, como eu falei, né, um hacking, uma forma de tornar o dia a dia um pouquinho mais fácil. Perfeito. Eu queria voltar num tema que a gente comentou aqui, eu não fiquei pensando, da busca do Google. A busca, eu lembro muito do começo dela no desktop, você abria o Google e fazia a busca. Hoje, com o Android tão presente na vida das pessoas, é o sistema operacional mais utilizado no mundo e também no Brasil, essa busca ela fica muito mais orgânica e muito mais natural. O que vocês percebem de como mudou alguma forma por conta desse maior apelo do celular? A forma com que as pessoas buscam, a forma de buscar, os termos buscados, os assuntos buscados, eles mudaram? Ou o consumidor mantém um padrão de busca? Eu acho que a evolução acontece porque o produto também evolui, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo de futebol, as buscas por futebol, porque eu acho que ele exemplifica bem. Antes, há uns 2, 3 anos atrás, eu ia no Google e buscava pelo meu time para buscar link de notícia do último resultado do jogo. Hoje em dia, o Google ele te traz essa informação já pronta. E acho que isso foi o principal comportamento que a gente viu mudando no usuário, que é a busca por essa informação já pronta, já entregue, né? Eu faço a busca e eu já tenho a resposta, seja porque eu estou economizando o uso de dados, seja porque eu preciso daquela informação muito rápido. Então, eu acho que esse foi um dos principais comportamentos, eu diria assim, de produto. E aí, associado a isso, seria o comportamento dessa amplitude de verticais que os usuários se sentem confortáveis em buscar no Google. Então, antes, por exemplo, as buscas por exercício de matemática básica, elas aumentaram 140% desde o início do ano. Quem foi Charles Darwin cresceu 70% comparado ao período do ano passado. Então, 98% dos pais, e aí eu me incluo, com filho em idade escolar, eles concordam que a pesquisa do Google ajudou eles a complementar os estudos dos filhos. Nunca substituindo o professor, jamais, mas sabe quando tu está naquele momento que teu filho faz aquela pergunta que tu não lembra mais? Eu acho que o Google vem salvar, eu falo isso por experiência própria. Eu tenho muita facilidade com matemática e onde eu sempre não fui mal na escola, mas sofria era em português.
E durante a pandemia, meu filho veio fazer uma pergunta de português que sério, eu recorri no Google na hora. Até ele falou, mamãe, busca no Google, sério. Não tá sabendo me responder, não. Então, eu acho que, respondendo diretamente, é muito mais no consumo, na forma que as pessoas usam o produto e a amplitude de verticais que elas recorrem ao Google, mais do que na forma de buscar nos termos. Perfeito. E você falou de educação, acho que é um tema muito, muito pertinente, porque uma outra coisa que mudou completamente foi o aprendizado. O Google tem uma plataforma, né, o Google for Education, que já está muito consolidado em várias escolas, mas ele também se tornou um parceiro no dia a dia, nesse ensino mais básico. E aí eu queria saber o que a pesquisa traz também desses dados mais ligados à educação mesmo, de que forma o Google foi parceiro de pais, professores, escolas, todo mundo envolvido no sistema educacional para ajudar essas crianças e jovens. Sim, eu estou até procurando aqui para te falar exatamente o dado, que é muito legal. O Google, ele hoje, via a plataforma dele de educação, ele ajuda a escolas públicas em mais de 10 estados brasileiros, através do G Suite for Education. Então, eu acho que isso até ele tá reportado, a gente recentemente publicou a última versão do relatório de impacto econômico do Google referente ao ano de 2019, onde a gente detalha, né, todo o investimento do Google no Brasil, e tem dados muito legais. Então, tanto o YouTube quanto a ferramenta de busca do Google, a publicidade e o Google Play, tanto o YouTube quanto o Play, pela primeira vez foram incluídos nesse estudo, eles ajudaram a movimentar 51 bilhões em atividade econômica no Brasil. No total, mais de 188 mil empresas, publishers, ONGs, criadores e desenvolvedores se beneficiaram das ferramentas do Google. E aí, dentro disso, dentro de toda a parte de investimentos que o Google vem fazendo para ajudar nessa questão da pandemia, tá essa parte do Google for Education suportando aí mais de 10 escolas públicas em mais de 10 estados brasileiros. Bacana. E, assim, num outro setor também que foi muito afetado, e acho que o Google conseguiu prover, foi na questão de trabalho. A forma de trabalhar das pessoas mudou para o home office, e muitos negócios, especialmente os pequenos, tiveram que se adaptar a uma nova realidade, de mais presença digital, de ter que atuar mais online, porque as lojas físicas estavam fechadas. E aí, o que vocês conseguiram perceber desse impacto e como o Google conseguiu ajudar nessa mudança de cenário? Na pesquisa, um dado que nos deixou muito feliz foi que 8 em cada 10 dos entrevistados, ele falou que o Google melhorou a produtividade no trabalho antes e durante a pandemia. 85% dos entrevistados, eles acreditam que a empresa mostrou que é possível estudar ou trabalhar juntos, mesmo à distância. E aí, eu acho que isso vai, obviamente, além do profissional formal, que está linkado, como tu mesmo mencionou, a uma empresa, mas todos os empreendedores com as soluções voltadas para pequenos e médios negócios, com todos os treinamentos que o Google oferece através da plataforma de Growth Google. Então, eu acho que, de novo, existe toda uma gama de conhecimento dentro dessa linha de aprender algo novo que pode ser encontrado dentro das plataformas do Google. E aí eu acho que YouTube e Google são, sem dúvida, os principais produtos que atendem a essa demanda, além do Google Meets no lado de produtividade. Eu acho, isso. Perfeito. A gente já está caminhando para a parte final da entrevista. Eu queria primeiro agradecer você pela presença, pela participar dessa empreitada aqui conosco. E queria que você deixasse uma mensagem para o público do Tudo Celular que acompanha e está tão linkado a esse universo do Google. Mas antes disso, eu quero uma última pergunta. Você que viveu 12 desses primeiros 15, o que a gente pode esperar para os próximos 15 anos de Google? É uma empresa que está sempre muito ligada à inovação,
muito ligada a projetar o novo. O que a gente consegue imaginar, tendo até como base essa pesquisa, para os próximos anos de Google aqui no Brasil? Nossa, é uma pergunta muito boa, porque cada ano no Google parece uma década. Eu acho que é por isso que, enfim, as pessoas acabam ficando muito tempo lá também. As coisas mudam muito rápido, a inovação acontece de forma muito rápida. E eu acho que um dos segredos é esse ouvido no usuário, que o Google tem em todas as áreas, seja o usuário um empreendedor, um usuário final, né, o consumidor, seja uma marca. Então, eu acho que eu fico muito segura de que o que quer que a gente vá inventar, lançar ou olhar nesse ponto de vista de inovação vem de uma necessidade do usuário. E aí, e de novo, o Brasil é muito grande, a gente é muito importante para o Google. Estamos entre os top 5 países, né, nesses apps que eu mencionei. Então, isso é muito relevante dentro da empresa, por ser uma empresa global. A gente tem muita voz lá dentro. Então, eu acho que o que eu posso falar é que tem muita gente comprometida e apaixonada, assim como eu, meu time, em trazer tudo que existia de inovação para cá, para o Brasil, e colocar a gente como prioridade, porque a gente sabe do impacto que essas tecnologias têm em melhorar a vida, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil. E Então, dentro dessa vontade de trazer mais coisas, os dispositivos inteligentes, casas conectadas, o Google Assistente como um hub agora com os produtos como o Nest Mini, eles estão nessa conta? com certeza, o que eu mais gosto da solução de assistência do Google é exatamente o que tu falou, que o Google Assistente ele está no centro, né? Então, toda a integração entre os dispositivos, ele permite que qualquer pessoa tenha acesso a essa assistência. Desde 2017, ele está disponível no celular. Então, se eu não tenho o dispositivo residência, eu tenho meu celular, interage com várias coisas, e principalmente o uso de voz. Eu acho que voz é uma coisa que a gente vai ver um movimento bem importante, e Lauren falando mesmo das evoluções de tecnologia. Eu sou formada em análise de sistemas, e meu pai também é. Meu pai programava com cartão perfurado. Eu programei na faculdade, eu aprendi a programar, na época era tipo, caraca, ultra revolução a usar o mouse, né? Programar visualmente. E eu acho que a gente sempre a gente sempre aprendeu a interagir com a tecnologia, e através da voz é a primeira vez que a tecnologia precisa aprender a interagir com a gente. Então, trabalho entender tudo que o usuário está pedindo em voz e traduzir em alguma ação. Então, eu acho que voz, sem dúvida, é uma das inovações que a gente deve ficar de olho, não só Google, mas como um todo no mundo da tecnologia, porque vai trazer uma quebra muito grande de interação entre usuário e tecnologia, pela primeira vez a tecnologia tentando nos entender e não a gente tentando entender a tecnologia. E aí o Google Assistente é uma parte bastante importante, né, dentro desse cenário. Perfeito. Bom, Lauren, muito obrigado pela entrevista. Então, eu queria que você deixasse essa mensagem final para todo o público do Todo Celular. Minha mensagem final, ai, aquelas bem Lauren falando, força, gente, estamos junto. Não, eu acho que é uma fase muito importante que a gente está vivendo, e o que a gente puder usar de atalhos para tornar o dia um pouquinho mais fácil, a gente deveria usar. Do lado de Google, eu acho que é um comprometimento nosso como empresa de tentar, como eu falei, trazer os melhores produtos, as melhores tecnologias de forma relevante para o usuário brasileiro, que tem todas as suas particularidades. Então, eu deixo aqui esse comprometimento em dar o nosso melhor para que os produtos sejam relevantes para o usuário daqui, que ajude esse usuário a passar por essa fase que estamos todos vivendo. Perfeito, Lauren. Muito obrigado pela entrevista. A gravação encerra por aqui.
Obrigado, Dante. Valeu. Gravação finalizada. Olha, ele não quer encerrar a gravação. Me dá só um minuto aqui. Ele não quer me deixar. E tu congelou para mim, Dante. Eu vou dar um refresh para poder te ver, tá? Tá legal. Super congelado. Vou dar refresh aqui. Posso, né? Peraí, deixa eu me dar só um minutinho. O meu vídeo, a minha voz aparece para você, né? Sim. Tá, deixa eu só tentar parar a gravação, porque agora ele deu um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encerrar a chamada e ver se ele salva a gravação, rezando para ter dado certo. Tá bom. Aí eu vou, mas eu volto aqui, tá? Tá bom, também.